Deputado, deixa eu te perguntar uma coisa. Por mais que a gente fale, né, no crime de lesa pátria, o crime de lesa pátria não existe na legislação penal brasileira. Tinha isso na época da Lei de Segurança Nacional, que foi revogada. Pergunto, não seria o caso, deputado, de votar urgentemente, e essa pergunta que eu vou fazer tem uma ramificação, uma lei que, pelo menos, porque assim, a lei ela não retroage em desfavor do réu. Então, se a gente votasse uma lei para tipificar o que o Flávio está fazendo como crime, efetivamente, né, passa de agora em diante e não pega o passado que ele fez, mas pelo menos ele pararia. Pergunto, você acha que o Centrão votaria numa lei dessa? Você acha que alguém proporia uma lei dessa para o bem do país? Porque o que esse cara está fazendo, moralmente, é um crime, mas não está escrito na lei que é crime, então ele não está, né? Você acha que alguém faria essa lei? E eu emendo essa pergunta a pergunta do Marcelo com uma questão. Não tem poucos parlamentares falando sobre soberania, Tony? Marcelo, como nascem as leis? As leis nascem, muitas vezes, como esta está nascendo agora no meio dessa live. Certo? Você está falando com o legislador. É nesse ponto que eu queria chegar. E eu não posso te responder furtando ao fato de que você está inquirindo um projeto de lei que eu, como legislador, tenho que apresentar e vou apresentar. Tamo junto, deputado. E vou apresentar. E vou apresentar porque este momento, Marcelo, Pedro, é um momento em que, independentemente de sermos direita, esquerda, centro, não importa, ou sermos independentes, não termos nenhum campo ideológico, nós precisamos nos unir contra essa tentativa de venda do Brasil, de entrega do Brasil, de entrega das nossas riquezas minerais. Por quê? Porque nós estamos vivendo no momento mais histórico depois da descoberta do pré-sal. Nós estamos vivendo a maior oportunidade que a natureza, que Deus nos deu. E se nós perdemos essa chance, se nós perdermos essa oportunidade de sermos uma nação rica e poderosa, e para sermos uma nação rica e poderosa, não podemos mais entregar como commodities as nossas riquezas e as terras raras, que é talvez a última grande oportunidade do Brasil prosperar. Eu não posso permitir que um cara se eleja presidente do meu país tendo dito com a própria boca, ele disse com a própria boca, de que as terras raras brasileiras estão prontas para servir aos interesses norte-americanos. Eu não estou inventando, eu não estou fazendo calúnia contra o Flávio Bolsonaro. Ele disse com a própria boca dele. E aí, o que eles sempre condenaram Lula, e aí às vezes parece que eu estou sendo advogado de Lula. Eu não sou advogado de Lula, eu sou um homem que eu defendo a verdade. Quantas e quantas vezes, até eu mesmo, quando estava no bolsonarismo, dizia que Lula estava entregando, que o PT estaria entregando os interesses nacionais para os chineses. E quando você vê o presidente Lula falando, você vê Lula dizendo que tanto para os Estados Unidos, quanto para a China, quanto para qualquer outro país, se quiserem desfrutar das riquezas do Brasil, saibam que vão ter que entender que nós não vamos mais nos submeter a nenhum outro interesse, a não ser os interesses nacionais. Então é isso. A discussão hoje é esta. Então, meu querido Marcelo, saiba que nós vamos apresentar o mais rápido possível esse projeto de lei para que nós possamos restabelecer o crime de lesa pátria para condenar
movimentos de entreguismo da nossa soberania nacional, como esse movimento, infelizmente feito por um candidato à presidência da República, com grandes chances de ir para o segundo turno. Edith Oli pergunta aqui no Superchat, Ottoni, depois eu já te passo a palavra de volta, Marcelo. Senhor Ottoni, como você vê uma nomenclatura de terrorista dada pelos Estados Unidos, sabendo que eles miram e querem exterminar os mais carentes? Por que o Congresso não reage? O Congresso ele não reage por conta dessa política fácil da polarização. A polarização tóxica, ela impede o aprofundamento do debate. Porque se nós tivermos um debate aprofundado, nós vamos perceber que algumas coisas que parecem ser clamor popular, ok? Porque, deixa eu dizer aqui uma coisa, certo? Nem tudo que o povo clama debaixo de emoção, de cansaço, não é? De fadiga, de tanto esperar e não ver mudança, isso deve ser automaticamente abraçado por nós legisladores, tá? E por que eu estou falando isso? Porque a soberania não é do povo? Não, é do povo. Mas cabe a nós ouvirmos o clamor popular e codificarmos isto dentro de uma realidade. Dentro de uma realidade que, por exemplo, não afete a soberania nacional. Se você for fazer uma pesquisa hoje, mais de 70% da nossa população será favorável à reclassificação de facções criminosas para grupos terroristas. Mas por quê? Porque há um sentimento errôneo na cabeça da nossa população, porque está cansada do crime organizado, porque está cansada do terror que o crime organizado impõe nas nossas comunidades, tirando muitas vezes o direito de ir e vir. Então ele entende, porque alguém disse isso a ele, de que se houver uma reclassificação, e se aqui nós admitirmos que temos grupos terroristas, isso vai resolver alguma coisa. Ou seja, lê do engano. Porque a simples reclassificação não resolve nada. Pelo contrário, por que os americanos querem reclassificar e já reclassificaram os nossos... o crime organizado aqui do Brasil, não é? Quase que eu faço o mesmo erro que Lula falou quando ele disse os nossos criminosos, né? Para você ver como é que não é um negócio, né? Às vezes a extrema-direita ataca o Lula, mas esse negócio do improviso... É claro. Enfim, essas facções criminosas, malditas, terríveis, e que fazem mal a todos, independente se o cidadão é de direita, se o cidadão é de esquerda, ninguém aguenta mais o crime organizado. Não é? Mas por que os americanos querem essa reclassificação? Primeiro, quando você reclassifica facções criminosas como grupos terroristas, os americanos querem que o nosso governo, seja esse governo, seja o próximo governo, que o governo brasileiro, porque não vai adiantar eles falarem, O fato deles falarem afeta apenas e dá a eles o direito, a desculpa deles intervirem na nossa soberania. Isso dá. Mas o que eles querem é mais do que isso. Quando o governo brasileiro, é isso que o povo não está entendendo. Quando o governo brasileiro admitir que aqui tem terrorismo, nós vamos sofrer uma queda drástica na nossa economia. E é isso que os americanos querem. É isso que o governo americano quer. Enquanto países que realmente têm grupos terroristas não querem admitir que os têm, por quê? Porque afeta o turismo, porque afeta o investimento internacional,
porque afeta todo o sistema bancário da nação, afeta tudo. Enfim, enquanto os outros países que têm terror, que têm terrorismo, aliás, não querem admitir, uma parte da política brasileira, de direita bolsonarista, acha engraçadinho dizer que nós temos grupos terroristas aqui no Brasil, enganando a população, dizendo que essa simples reclassificação vai acabar com o crime organizado. Não vai acabar. Além de não acabar, repito, dará margem para uma intervenção na nossa soberania nacional. Porque, lembre-se, quando um país ele se sente ameaçado por um grupo terrorista, existe uma lacuna legal internacional de que esse país ele pode, em nome do combate ao grupo terrorista que lhe ameaça, atacar esse grupo, mesmo que esse grupo esteja em outro território nacional. É por isso que Israel, quando ataca o Hezbollah, ele não está atacando a Líbia, por exemplo. Ele está atacando o Hezbollah. Então, a questão toda é a seguinte: nós podemos ter uma intervenção norte-americana aqui no Brasil, e o Trump já disse que os ataques terrestres poderão começar a qualquer momento. É claro que ele não citou o Brasil especificamente, mas citou os grupos terroristas, não é? E aí nós podemos ter o exército americano aqui a qualquer momento, e isso não será visto pela ONU como uma invasão do nosso território, mas será visto como combate ao terror. Olha só. E aí, quem é que sofre com isso? Sofre a favela, sofre o pobre. Por quê? Porque aonde que está o PCC? Aonde que está o CV? Está no meio do pobre. Então, como que eu vou permitir que amanhã haja uma intervenção de outro país aqui na Rocinha, aqui no Vidigal, aqui na Cidade de Deus? Então, o que nós precisamos é de preparar a nossa polícia. O que nós precisamos é de mais inteligência policial, é de mais investimento na segurança pública, certo? O que nós precisamos é de combater o crime organizado como se deve combater, atacando diretamente o financiamento do crime organizado, atacando o crime organizado na alta cúpula do crime organizado, porque o crime organizado, ele não é organizado por conta da favela. Esquece. Ali é a ponta do crime organizado. O cara que está com o fuzil ou soltando fogos, anunciando de que a polícia está chegando, isso é o rato do crime organizado. Isso é a ponta do crime organizado. O crime começará a se desorganizar quando nós pegarmos as quadrilhas que estão em Brasília, que estão no sistema judiciário, que estão na alta cúpula do poder, que estão na Faria Lima. É ali que você desmantela o crime organizado. Mas só que se o Brasil se aprofundar nisso, aí nós vamos descobrir muito político envolvido no crime organizado, muito desembargador, muito ministro envolvendo no crime organizado e muitos barões do mercado envolvendo-se no crime organizado. E aí é por isso que aqui nós nunca tratamos o ataque ao crime organizado como nós deveríamos tratar. Então, não tratando, estamos dando margem para que um louco como Trump possa intervir aqui no Brasil, no nosso território, e estamos dando margem para que grupos políticos que não têm interesse realmente em proteger a nação brasileira, mas só têm interesse em voltar para o poder,
crie essas narrativas eleitoreiras, mas que no fundo, não mudam em nada a realidade que nós vivemos na insegurança pública do Brasil. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!